boa tarde a todos aqui que estão acompanhando a gente aqui no Opinião Livre. Estamos aqui no início do programa. Nosso amigo Paulo está com alguns probleminhas aí, está um pouquinho atrasado. Vamos ver se ele consegue chegar a tempo para o programa. Hoje o tema em relação à Opinião Livre vai ser esporte, futebol, né? Estamos recebendo aqui o nosso convidado de hoje, que é o escritor, o comunicador, o palestrante, radialista, e dentre os atributos todos dele, o que eu mais prefiro, o grande corintiano, André Martinez. Boa noite, né, Kodama? Você falou boa tarde, já é boa noite. Já. É verdade. E aí, André, o que você pode contar aí, início aí das suas atividades aí com o escritor que eu enumerei aí dentro dos... Fala um pouquinho de você pra gente aí. Eu sou escritor, já escrevi alguns livros, tenho 8 livros publicados, todos eles voltados para a área do futebol, né? Sou palestrante também, né, nessa área de futebol, radialista lá em Mogi das Cruzes, na Rádio Metropolitana, tem um programa que a gente fala bastante a respeito da história do futebol lá, um programa Esporte e Ação. Corintiano, como você falou, mas respeitando aí as tradições de todos os grandes clubes do Brasil, que são muito importantes também, né? Como é que surge essa vontade de vou começar a escrever? Assim? Você sempre teve vontade de escrever, ser escritor? Como é que surgiu isso daí? Eu sempre tive vontade, né? Sempre gostaria de escrever alguma coisa e tal, porque desde muito pequeno todo mundo ficava falando pra mim assim que ficar guardando informações de futebol, essas coisas não ia me levar a lugar nenhum, entendeu? Então eu sempre tive por hábito, né, de guardar muita coisa na cabeça, tal, guardar muito material de futebol, essas coisas e tal. Eu era aquela criança que sabia de tudo que estava acontecendo no futebol, na história do futebol e tal. E aí todo mundo falava, não, moleque, isso aí não vai te levar a nada, isso aí não vai adiantar nada pra sua vida, não sei o que e tal. Aí eu cresci com isso na cabeça, fiquei de saco cheio, entendeu? Eu juntei tudo isso e fiz um livro, de forma independente e tal, que foi o Top 10 Timão, né, meu primeiro livro e tal. E foi esse aqui, meu primeiro, né, Top 10 Timão. Um livro feito independente e tal, né, ainda com pouca experiência, então acabou sendo lançado em 2006, e ele foi a porta de entrada aí para os meus outros trabalhos e tal, e hoje eu posso dizer que eu sou um profissional, né, da literatura. Tá certo. É engraçado que assim, né, eu também, o pessoal sempre comenta comigo, pô, esse seu fanatismo pelo Corinthians te leva aonde? Bom, eu tô aqui pelo menos por enquanto, pelo Corinthians, né, e grandes amizades que a gente consegue aí por causa do futebol, né. Mas o que você pode contar aí em relação aos seus livros aí? Então, primeiro surgiu o Top 10 Timão em 2006, né? Como eu disse, foi um trabalho, foi um livro que eu fiz de forma independente, então eu era contratado numa editora, tal, com recursos próprios. A partir desse trabalho, começou a surgir interesses de outras editoras, eu passei a ser contratado da Ícone, né? Da Ícone Editora, e lancei em 2009 o Corinthians, Minha Vida, Minha História, Meu Amor, que é um livro muito bacana também, que foi um livro que, além de eu ter feito ele como contratado da editora Ícone, também ele é um livro oficial do Corinthians, né? Um livro que a gente conseguiu se tornar um produto oficial do clube. E a partir dele começaram a vir outros, né? Como o Centenário do Corinthians, que foi lançado em 2010, esse pela La Russe, também é outro livro oficial do Corinthians, do produto oficial do clube. E isso aqui para mim é uma alegria muito grande, porque a La Russe é uma das maiores editoras do Brasil, né? Uma editora muito forte, multinacional, e eu consegui ser contratado da La Russe também, foi o meu segundo contrato, né? Aí na sequência de 2010 pela Ícone também, Todas as Copas do Mundo, que é um livro que traz história de todos os mundiais, desde 1930 até 2006, né? E ficava todo mundo falando pra mim, né? Pô, André, você só faz livro do Corinthians, não vai sair livro do São Paulo, e o livro do meu Palmeiras, do Santos, não sei o que, tal. A minha namorada Andressa, palmeirense, né? Queria que fizesse um livro do Palmeiras e tal. Então eu tinha um velho sonho de poder fazer alguma coisa que também contasse a história dos outros clubes, né? Foi que surgiu a série Grandes Ídolos, né? São livros em formato de bolso, tal, do Corinthians, do Santos, do São Paulo e do Palmeiras, né? E agora, em breve aí, acredito que daqui a mais uns 2 meses aí vão sair os clubes cariocas, os grandes do Rio de Janeiro, completando a série, né? Dos 8 maiores clubes do Brasil. E como eu falei, né, Kodama, uma coisa que eu acabei fazendo por hobby, por realização pessoal,
de uma certa forma acabou virando profissão também para mim, né? O Rodrigues aqui no chat está perguntando, é verdade que todo escritor deixa um pedacinho do seu ser quando escreve um texto? Ó, se fosse assim, eu já ia estar sem um braço e uma perna, que eu já fiz 8, né? Deixar um pedacinho de mim aqui, não, né? Não, mas como que é o nome dele? Rodrigues. Rodrigues. Não, Rodrigues, eu acho que muito do que você faz em seus trabalhos, com certeza tem a ver com você, claro, com certeza. Não chego a dizer que deixei um pouquinho de mim aqui, mas as minhas opiniões estão aqui, elas estão eternizadas, né? Ele ainda tem uma outra dúvida aqui. Qualquer pessoa que escreve bem pode ser escritor ou essa é uma profissão para poucos? Não digo que é uma profissão para poucos, eu digo que é uma profissão complicada, não é fácil. Não é fácil você escrever no Brasil, não é fácil você publicar no Brasil, porque não basta você saber escrever bem, né? Você precisa, além de ter o dom, você precisa querer fazer aquilo, porque é um trabalho muito árduo, é um trabalho muito complicado você privar das suas coisas, das suas atividades, estar do lado da sua família, da sua esposa, dos seus amigos, tal, para ficar na frente de um computador escrevendo, tal, elaborando texto e tudo mais. Então não é uma coisa tão fácil assim. Mas se você tem um talento e você querer fazer aquilo, consegue, mas não é fácil. Nesse aspecto, em relação a escrever, talvez, assim, o que eu fiquei imaginando, às vezes, assim, que as pessoas, às vezes, eventualmente têm algum receio, porque, assim, pô, tem que escrever e tem que virar um best-seller, tem que vender muito, como que... Não tem que vender um monte de livro para poder escrever um livro? Não, é claro que se você vender um monte de livro, legal, você vai conseguir ganhar bastante dinheiro, né? Só que aqui no Brasil é complicado você ganhar dinheiro com livro, né? O livro, ele é vamos dizer assim, ele é uma porta de entrada para outras coisas. É claro, você consegue ter o lado financeiro dele, sim, mas se você faz um livro esperando em ficar rico, esperando em ficar milionário com um livro que você faz, é meio complicado. Você tem que tentar outra forma de enriquecer, né? Claro que às vezes você pode dar sorte e consegue. Tem Paulo Coelho, por exemplo, é milionário, né? Viu, pessoal, ele tá falando isso, que vocês não viram ele chegando aqui na Mercedes, mas tudo bem. Na Mercedes, é o ônibus que eu cheguei aqui, que é a Mercedes. Então, quer dizer, o primordial em relação, assim, já que não é em termos de vendagem, é o conteúdo especificamente, estar atendendo um segmento. Claro. É que tem livros que atendem mais segmentos do que outros, né? Tem livros que têm mais apelos do que outros, né? É claro, por exemplo, você faz um livro do Corinthians, você vai vender muito mais se você fizer um livro com todo o respeito do Juventus, por exemplo, do Bandeirante de Birigui, sei lá. Então são apelos maiores, você tem públicos maiores e aí você vai vender mais, é claro, né? Tem muito livro no Brasil, tem muita coisa publicada. E além de você ter a dificuldade da confecção em si do livro, você tem também a parte de publicação, né, que é muito caro, entendeu? Não são todas as pessoas que têm acesso a contratos com editoras, então hoje em dia, sim, qualquer pessoa que quiser publicar um livro, é só ir lá, você paga e você publica um livro nas editoras especializadas para isso. Só que o valor é muito alto, né? Então não é assim uma coisa tão fácil, né? Você tem que fazer uma obra muito legal mesmo, muito bacana para você chamar a atenção dessas editoras e você ser contratado delas, entendeu? Entendi. E aí, quais são? Tem uns... em relação... Eu estava vendo aqui em relação ao seu livro aqui do Minha Vida, né? Minha Vida, minha história. Uma olhadinha aí, fui presenteado, né, com o livro aqui, algum tempo atrás, né? E você colocou que o Neto e o Romário, quer dizer, o Neto proporcionalmente, ele foi o Romário de 94, o Neto esteve para o Corinthians de 90 no título brasileiro, como o Romário pro título 94? Porque muita gente fala que o Romário em 94 ganhou o Tetra sozinho, né, no Brasil, né? Claro que não ganhou sozinho, tinha os jogadores, tinha o Dunga, tinha o Bebeto e tal, mas o grande exponencial daquela equipe era o Romário. Sim. O grande referencial era o Romário, e se não fosse o Romário, talvez o Brasil não fosse campeão. A mesma coisa o Neto, né? O Neto não ganhou o Brasileiro de 90 sozinho, mas o grande nome ali daquela conquista foi ele, né? Tinha naquele time, tinha o Márcio, tinha o Marcelo, o Tupanzinho, tinha o Mauro, o Ronaldo, enfim, né? Grandes jogadores, Paulo Sérgio, meu amigo Paulo Sérgio.
na reserva naquela época, Mas ainda foi surgindo tetracampeão. ainda, né, pro futebol, então mais tarde seria tetracampeão. Mas o grande nome ali era o Neto, e não sei se, talvez se o Neto não jogasse naquele time, não sei se o Corinthians fosse campeão. Então acho que é uma alusão mais ou menos parecida, entendeu? A gente usa esse termo, né, ganhou sozinho, na realidade ninguém ganha nada sozinho, mas como o grande referencial ali, a grande diferença, né, que foi o Romário em 94 e o Neto em 90. Valeu, hein, Netão. Um abraço pra você aí. Desculpa a brincadeira lá no programa do Milton lá. A gente procura ocultar esse tipo de coisa. E aqui ainda eu tava vendo lá um outro que você falou em relação ao Ronaldo Giovanelli, no livro também, um goleiro que tem, todos eles são meus ídolos, meus amigos, que a irreverência dele, ou mesmo a rebeldia do Ronaldo, o prejudicou em relação à seleção, é isso que... Se prejudicou, claro. O Ronaldo ele tinha bola para disputar aí, pelo menos 2 Copas aí, vamos dizer. Eu acho que em 90, por exemplo, o Ronaldo era mais goleiro que o Zé Carlos e mais goleiro que o Acácio, que eram os 2 goleiros do Brasil ao lado do Tafarel na Copa, né? Em 94 também o Ronaldo era mais goleiro que o Zete, mais goleiro que o Gilmar Rinaldi, que foram para a Copa, né? Em 98 o Ronaldo já estava numa fase meio que descendente, mas pelo menos em 90 e principalmente em 94, eu acho que ele tinha totais condições de ter disputado uma Copa assim. Só que foi todo esse lado rebelde dele aí e tal que acabou, né, atrapalhando aí não só a participação na Copa, mas também várias convocações de seleção brasileira que ele ficou de fora, justamente por isso. Eu lembro que na época o Valdir de Moraes, que é o maior preparador de goleiro de todo o tempo no futebol brasileiro, ele afirmava que o Ronaldo era o melhor goleiro do Brasil. Na época o Valdir de Moraes afirmava isso. Sendo preparador do Veloso no Palmeiras, nem trabalhava no Corinthians. Embaixo das traves ele era quase que perfeito. E ele tinha aquele lance da garra, da raça e tal, né? Que fazia dele um goleirão. E o Ronaldo, ele era difícil de falhar, né? Ele era muito difícil do Ronaldo tomar um frango, tomar um gol assim. Eu não me recordo de nenhum frango do Ronaldo, nenhuma falha do Ronaldo no tempo áureo dele, assim. Então eu acho que ele era um goleiro que, assim, talvez se o Ronaldo tivesse a personalidade do Zete, ele seria hoje campeão do mundo, eu acho. E o que você acha dele no rock? Eu não costumo acompanhar muito não, mas parece que é mais um hobby dele, né? Ele gosta, tá tocando aí. Vai na fazendo frente. bastante shows aí. Você tá parecendo com o Ronaldo, viu, Kodama? É meu ídolo, eu adoro o Ronaldo. Você rapou careca aí, com certeza. Ambos os Ronaldos, né? Falando nisso, o Oscar aqui, ele tá com... Você fala só o primeiro nome dele, né? O Oscarzinho aqui, fazendo uma comparação entre o André Sanches e o Vicente Mateus do século XXI. O que você acha disso? Acho que tem uma diferença muito grande aí, né? Porque são épocas distintas, né? Épocas diferentes e tal. E o Mateus, ele era o presidente da época em que o amor falava mais alto, não só no Corinthians, como no futebol, né? Tanto que muita coisa que o Mateus fez no Corinthians foi pelo coração mesmo, tal, né? Colocando dinheiro do bolso, tal. São coisas que não existem mais hoje em dia no futebol, né? Hoje o profissionalismo impera em todos os segmentos do profissionalismo e tal. E fica meio difícil hoje você fazer uma administração com o coração somente, né? Hoje o Andrés, claro, ele usa o coração dele de corintiano, mas ele coloca muito a razão à frente ali. Então acho que é meio, assim... O Mateus ele é folclórico demais para ser comparado com alguém, né? Mas o Andrés não deixa de ser folclórico com os... Ele pode até ter o certo folclore dele, mas igual o Mateus, eu acho que... Não me recordo, assim, pelo menos agora de cabeça, nenhum dirigente do futebol. Sangue espanhol dos dois? Não, mas o Mateus é uma coisa, né, assim, à parte, né? Eu não lembro de nenhum outro dirigente, não só do Corinthians, mas do futebol brasileiro em geral, que seja mais folclórico do que ele agora. A Marta acha que o Andrés é sim, e se comparando em relação ao amor pelo Corinthians, o Andrés Sanches é o novo Vicente Mateus. Martinha tá comparando aqui. Quem sabe, né? Vamos dar mais um tempo pra ele aí, né? Em relação aos ídolos que você colocou lá, me dá uma opinião